Clec gravando. Vou falar um pouco então das provas que se tem que a gente está no final dos tempos, né? Que realmente é os anos finais, né? Então vamos começar por Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esses 120 anos, muitos depois que isso aqui foi proclamado lá em Gênesis, muitos viveram muito mais que 120 anos. Enoque e vários, Abraão também depois viveu muito mais que 120 anos, então isso aqui não seria a idade de 120 anos sim, mas seria dos 120 jubileus, que dariam 6.000 anos, né? E depois diz a Bíblia em Isaías 46:10 que anuncia o fim desde o princípio. O que seria assim, anunciar o fim desde o princípio? Que cada dia da criação ia ter referente a como se tivesse 1000 anos de história futuros para cada dia da criação. O primeiro dia da criação ser referente à criação da luz e as trevas, que seria Adão escolhendo as trevas do que a luz, escolhendo comer do fruto proibido. Esse seria referente ao primeiro dia da criação. O segundo dia seria da criação das águas, que seria referente às águas do dilúvio. O terceiro dia, que foi que Abraão nasceu em 2008, seria da criação da terra, da criação dos judeus. O quarto dia, que estaria ligado com o quinto, seria da criação do sol da justiça, que era para ser Jesus. E ele morre bem, acredita-se que no ano 4000, no ano 30. Que a crucificação dele se diz que se acredita que foi no ano 30 DC. Crucificação de Jesus. Tem uns que apontam até que a crucificação pode ter sido em 28. Como dizia o imperador Tibério, governou Roma entre 14 e 37. Sabemos que Jesus nasceu entre 7 a 4 AC, no final do reinado de Herodes. Sabendo que viveu 30 anos, podemos datar sua morte entre os anos 26 e 28 DC. Que aí também seria mais certo até concluir que ele morreu em 28 DC, porque diz depois a parábola da figueira, que aprenda a parábola da figueira: quando os seus ramos se renovam e suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E uma geração, segundo a Bíblia, é de no máximo 80 anos. E essa geração que viu a figueira florescer de 1948, então seria 2028 essa geração, né? Então, acredito que se foi em 30 a crucificação e daí continuando, o sexto dia seria referente à criação. O quinto dia seria referente à criação dos peixes, que seria referente à criação da igreja. Que a igreja nasceu bem ali, vamos dizer, acredito, no Pentecostes, ali, quando desceu o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas, né? Ali depois alguns meses depois ali da crucificação de Jesus, né? No ano 30, no ano 4000, né? Aí logo nasceu o quinto dia, que era ser referente à criação dos peixes, né? Que seria referente à criação da igreja. Aí no sexto dia da criação do homem, seria referente ao desenvolvimento do homem, e o sétimo dia seria o sábado de descanso. Então, continuando, é que eu parei aqui. E no calendário dos judeus caraítas, então a gente está no ano 5.993. Até eu mostrar um videozinho aqui rápido. Shalom, shalom. Con el patrocinio de Judaica Menorá, presentándoles la tercera edición del calendario hebreo Menorá. En este caso,
para el nuevo año que comienza, 5.993. 5.993. Então a gente está, a princípio, no ano 5.993, segundo o calendário judeus israelitas, e em 2030, vai fechar os 6.000 anos, né? E, continuando, então, seriam essas as maiores provas que a gente está no final dos tempos, né? Deixa eu ver quanto deu o vídeo. Foi até bastante rápido, né? Então, assim, é só para resumir mesmo, né? Eu acredito que essas informações do 120 jubileu ser referente a 6.000 anos, essas informações tudo vão se proliferar nesses até 2030, né? E muitos vão ficar sabendo aí. Isso em 2030, 2028, provavelmente todos os cristãos vão estar esperando Jesus retornar dos ares, né? Vão estar esperando que a princípio eu andei estudando que o grito, ouviu-se o grito da meia-noite, seria a pregação do evangelho que estaria acordando as 10 virgens, né? E essa pregação se faria pelas 2 testemunhas ressuscitadas que seriam a igreja, esse final dos tempos, a igreja de Esmirna e Filadélfia, que seria a representação das 2 testemunhas no final do Apocalipse, né? Mas isso aí são as principais evidências que nós estamos no final dos tempos, que são incontestáveis, né? Não tem como contestar. E ainda tem mais a questão que o tempo, tudo que é cíclico de um tempo, de um relógio, tem a variação do número 6, que tudo tem o círculo, 365 dias, que é um círculo completo, um círculo de 360 graus, que tudo, sabe, uma variação do número 6. Então tudo que é circular, que se refere a um círculo, termina no número 6. Então o término da existência do mundo também tem que ser 6.000 anos, né? Até começar o milênio, né? O 7º dia de descanso, que é onde depois diz ali, que eu esqueci de botar, da Bíblia em diante, do Apocalipse 21, eu acho, ou 20, eu acho, Apocalipse 20, que diz, e aprendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois não importa que seja absoluto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Isso aqui, acredito que foram os islâmicos, que foram que degolam, né, decapitam, né? E que não adoraram a besta acredita que também seja adoração a Maomé, e nem a sua imagem, nem receberam o sinal das suas testas, em suas mãos, que também acredita que seja uma referência ao 666, um acrônimo da adoração a Alá, que seria a palavra Bishmi Bilá, que seria uma referência à adoração a Alá, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esse que reinaram com Cristo durante 1000 anos é o 7º dia de descanso, né? Mas os outros mortos vão viver até que os 1000 anos se acabaram. Então esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, esse não tem poder de segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então isso aí, então tudo se encaixa, né? Então esses 1000 anos finais é o 7º dia que fala, que é onde os que tiveram parte da primeira ressurreição reinaram com Cristo, né?
E tudo isso indica que esteja chegando em 2030, né? Ou 2028, né? Ou 2028. Eu quero crer que seja em 2028, né? E estamos aí, seguimos caminhando forte, sempre atentos a um vídeo, a alguma postagem interessante no YouTube a respeito disso, né? Eu sou assim bem, como é que eu vou dizer, objetivo, eu vou direto ao ponto, né? Não fico enrolando, né? Essas informações aqui que eu passei, aí eu levei muitos anos até que eu consegui compilar elas todas, né? E resumir, elas estão assim bem resumidas, né? E como é uma coisa assim muito nobre, né? É difícil de ver um canal que fala sobre essas coisas sem enrolar muito, né? Eu não sou de enrolar, eu gosto mais de botar só o filé mignon, né? Mas é bom também, eu digo assim, costumo dizer, e quando se faz um churrasco, tem o arroz, tem a maionese, alguns gostam de colocar feijão também, né? Então, é bom ter outra, sabe? Ter um pouco de encheção de linguiça, entende? É bom ter, porque senão fica assim uma coisa só o filé mignon e não tem o arroz, a maionese junto, né? Do churrasco, né? Digamos assim, né? Mas... Então tá, fique com Deus. Deixa eu ver quanto tempo ficou. 11 minutinhos. Então tá, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.